Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está começando aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião nesta segunda-feira, rapaz, 17 de maio de 2021. Bom estar com você, começando mais uma semana aqui no canal 22, na TV Pantanal, ao vivo, né? Hoje a gente entrevista, já está a postos conosco aqui, Antônio Conselheiro. Mentira, mentira entre aspas, né? Antônio Joaquim, que é conselheiro do Tribunal de Contas, cadê ele? Apareceu aí na tela, sorridente, aqui apareceu, que por acaso é meu, Antônio Conselheiro está remetendo à Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos, né? Eu lembro, está por dentro aí, pois é. E então o conselheiro Antônio Joaquim está de volta ao Tribunal de Contas desde fevereiro e agora está aqui conosco, que eu estou chamando para que ele venha, convidando para que ele venha aqui já há algum tempo, resolveu aceitar. Está aqui conosco e na próxima hora a gente vai conversar sobre os assuntos lá do principal órgão de controle externo aqui do Estado, que é o TCE. E aqui conosco, como sempre, você que nos acompanha via internet também, não é? Além do canal 22, pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal e pelo www.gazetadigital.com.br. Antes de pegar o boa noite do Antônio Joaquim, vou cumprimentar aqui meu caríssimo amigo, professor Lorenberg. Muito bom começar mais uma semana com Vossa Senhoria. Satisfação. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Antônio Joaquim está aqui conosco e você pode participar mandando a sua pergunta, caso haja, não é? 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Conselheiro, muito bom recebê-lo aqui, não é? E vamos conversar sobre, eu sei que o senhor tem uma participação muito graúda no diz respeito ao passado recente aí do Tribunal de Contas, foi inclusive presidente dessa instituição, inovou, fez parte do órgão nacional também, dos tribunais de contas. E agora eu quero saber, rapaz, eu sei que naquele discurso ali, da sua volta, o senhor fez um discurso contundente, não vou pedir para o senhor repetir, mas se eu conversasse aqui com o nosso telespectador, fique à vontade para dizer de que forma que o senhor voltou com a alma lavada, porque houve recursos na justiça, muitas alegações que houve, e aí foram mais de 3 anos afastados, né? E ali muitas alegações contra o senhor, e aí de repente o senhor consegue, de repente não foi de repente, mas o senhor conseguiu, né, que a justiça em nível nacional, a justiça lá em Brasília, conseguisse entender aquilo que o senhor tanto esperava, né? Como que está sendo administrado isso foi fevereiro, então está recente ainda, como que o senhor volta ao Tribunal de Contas? Boa noite. Pô, volto com... Boa noite, conselheiro. Boa noite, Paulo, perdão. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, boa noite, o telespectador, que o Lorenberg diz que é a razão de ser, e é verdade, né, do programa. Claro que eu volto com um alívio, mas ao mesmo tempo aquele discurso demonstrou bem que havia, além do alívio, uma indignação. Eu não tenho dúvida, Paulo e Lorenberg, que eu fui vítima de uma monstruosa injustiça. Não tenho dúvida disso. Eu afirmei. Aliás, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque o meu discurso completo, de quase 50 minutos, está disponível no site do Tribunal de Contas, que eu entro em detalhes de tudo isso. Mas vou, em 1 minuto, 2 minutos, rememorar. Então, eu sou vítima de uma monstruosa injustiça provocada pelo conluio de 2 figuras públicas, de 2 agentes públicos que abusaram dos seus cargos para fazer o que fizeram comigo. Juntou-se o Procurador-Geral da República, da época, o doutor Janot, com o governador do estado de Mato Grosso, o doutor Pedro Tax, e os 2 juntaram e me tiraram do processo eleitoral de 2018.
porque não é segredo, todos sabem, eu fiquei 4 meses fazendo pré-campanha, eu assinei minha aposentadoria, que o Pedro Táxi não assinou, marquei data de filiação e anunciei no dia 29 de agosto de 2017, presidi na sessão como presidente do tribunal, portanto, publicamente, na TV Assembleia, na internet, de que eu estava me despedindo do tribunal, ali era a última sessão, os 7 membros lá, os 6 conselheiros e o procurador fizeram um discurso de despedida, isso dia 29 de agosto, o pedido de afastamento foi no dia 2 ou dia 3 de setembro. Então eu sou vítima de um conluio do senhor Rodrigo Janot com o senhor Pedro Táxi, para me tirar do processo eleitoral. Mas o detalhe de tudo isso está no meu pronunciamento, eu não vou entrar aqui, mas reafirmo que foi isso. Qual foi meu grande crime? Ter ousado a me colocar como candidato, pré-candidato a governador do estado, e, portanto, adversário da maldade do governador Táxi. Eu cometi um grande erro, subestimei a capacidade de maldade do Pedro Táxi. Lorenberg. Conselheiro, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Muito obrigado. Faltava exatamente o conselheiro Antônio Joaquim a estar presente na nossa bancada para enriquecer o nosso programa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós enriquecemos hoje e o amigo telespectador também ganha, e ganha muito com a presença do senhor. Obrigado. E aí eu vou aproveitar a sua presença, conselheiro, para voltar um pouco ao tempo, para 7 de fevereiro de 2012, que foi exatamente quando o senhor toma posse a presidência da Atricom. Para o amigo telespectador acompanhar, é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Que é o órgão nacional que eu me referi agora há pouco. Exatamente, Perfeito. Paulo. E naquela oportunidade, conselheiro, que a sua gestão era do biênio de 2012 a 2013. 2 anos. E naquela oportunidade o senhor disse que as priorizações ou as prioridades eram dois itens importantes. As ações aprovadas nesse fórum, como a defesa da criação do Conselho Nacional dos Tribunais. E uma outra, que é exatamente a aprovação da Lei Processual Nacional para julgamento das contas. E aí eu tenho 3 perguntas muito rápidas a respeito deste item. A primeira delas, durante a sua gestão, essas prioridades mencionadas durante a posse foram de fato alcançadas? E a segunda questão, se foram alcançadas, conselheiro, qual a importância de se ter uma lei processual nacional para julgamento das contas? E a terceira, qual é o balanço que o senhor faz hoje? Qual é o balanço que o senhor faz sobre o trabalho da Atricom? Pois bem, infelizmente, a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que eu considero até hoje, 2021, essencial para consolidar o sistema de controle externo, porque você veja que a Justiça tem um Conselho Nacional de Justiça, que tem autoridade de tomar atitudes, correções, inclusive correcionais, de toda a Justiça brasileira. O Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, falta o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Eu entendo hoje de que não deu certo porque dependia do Congresso. É o Congresso que vota e que cria. E o Congresso, eu fui em várias sessões de audiências públicas no Congresso, nesse período que eu presidi a Atricom, exatamente para comprovar o nosso interesse, determinação de criar o Conselho, mas essas audiências se perderam e tem uns 5 projetos de lei criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e nenhum avançou. Então, não deu certo porque não dependia de nós. Infelizmente, eu acho que o que move o Congresso, ou ao contrário, o que faz o Congresso ficar inerte e não criar o Conselho Nacional é porque o Conselho Nacional fortalece os tribunais de contas. Eu tenho esse entendimento. O sistema de controle externo fica muito mais juridicamente consolidado com um Conselho Nacional para poder fazer até as correções.
O segundo item, que também é fundamental, pela segurança jurídica, o Código de Processo de Contas específico. Nós não temos, além da lei orgânica, um Código de Processo de Julgamento de Contas Públicas. Como tem um processo de Código Penal, Código Civil, nós não temos. Nós usamos o Código Civil como referência quando precisamos de tomar alguma decisão, algum julgamento. Então, falta para os tribunais um Código Nacional de Processo de Contas. Por que não aprova? Nós já oferecemos para o Congresso, nós contratamos pela Tricom uma consultoria e oferecemos um anteprojeto para o Congresso. Também não vai para frente. Então, são duas coisas que não dependem da gente, dependem do Congresso. Infelizmente, hoje, de 2021, ou seja, 9 anos depois, as coisas não aconteceram, porque não depende de nós, dos tribunais. Eu diria, naquela época, não havia maioria assim, consolidada de defesa do Conselho. Tinha muitos conselheiros que eram contra, achavam que iam dar ordem para eles, aqueles conselheiros mais antigos, né? Que consideravam que iam tirar a liberdade, a autonomia deles. Hoje não, hoje renoveu muito, eu acho que a grande maioria é a favor do Conselho. A terceira, você perguntou qual a importância. Qual é o balanço que o senhor faz? A importância do Conselho é isso, é segurança jurídica, né? Então, quando eu entrei na Tricom, veja que as coisas são muito do destino. Eu não tinha a mínima intenção de ser presidente da Tricom. De repente, no Congresso do Pará, em Belém do Pará, o presidente da época, que era o conselheiro Salomão Ribas, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, me chamou e disse, eu vou indicar você para me suceder, porque ele podia ser candidato. E ele falou, não quero ser porque eu estou numa geração que precisa sair. E esse pessoal quer me apoiar para segurar a Tricom do jeito que é. E eu criticava, era um dos que criticava a Tricom, a associação, porque você ia nos encontros e 80% do tempo era troca de encomendas, de títulos, aquela conversa sem fim, sem nenhum resultado. E eu dizia, gente, a Tricom precisa, como nós não temos conselho, precisa criar mecanismo de evolução da qualidade dos tribunais do Brasil. Então precisa produzir resoluções, porque não pode determinar como o Conselho Nacional de Justiça, mas pode sugerir, como já tem 15 resoluções hoje definidas, aprovadas em Congresso. Então eu criticava muito que os encontros eram muito mais de ordem de defesa corporativa, de troca de homenagem, do que de discussão concreta, porque havia muitos tribunais de baixíssima qualidade. A verdade é essa. Que não julgava adequadamente, que não cumpriam prazo. Então eu defendia. Com esse discurso meu, ele espontaneamente me chamou, olha, se eles me apoiarem, vão exigir muitas coisas que eu acho que estão erradas. Então tem que ser uma pessoa para fazer mudanças. Eu falei, mas Salomão, eu não pedi voto, eu estou aqui no Belém, eu não falei em ser candidato. Pode deixar que nós vamos fazer a sua campanha. Juntou ele, Salomão Riba, Thies Montebello, presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, TCM, e o Chico, o presidente do Tribunal da Bahia, e eles começaram a marcar as reuniões ali dentro do Congresso, me apresentando como candidato. Alguns até falaram, pô, Antônio nunca falou isso, enfim, me elegi presidente da Tricom naquele momento, e fiz já um discurso nesse sentido, olha, minhas ações serão no sentido muito mais do corporativismo para o lado institucional, de melhorar os tribunais do Brasil. E foi o que eu fiz nos 2 anos. Arrumei algumas inimizades, que não aceitaram essa mudança. Mas também não fui candidato à reeleição, indiquei um sucessor e nós ganhamos com 81%. Teve um opositor que disputou, teve 19% dos votos. Ou seja, a eleição do meu sucessor comprovou que o caminho era esse, como é hoje a Tricom. Estamos conversando aqui ao vivo com o conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Quem está nos assistindo é um público qualificado. O conselheiro, por certo, sabe as atribuições do Tribunal de Contas, né? Até já dei aqui uma pincelada dizendo que é o principal órgão de controle externo, especialmente de um Estado. Há municípios, Brasil afora, que têm os seus tribunais de contas também. Mas eu gostaria que o senhor falasse aqui, para o cidadão comum, aquele que porventura não sabe a miúde, aquilo que representa o Tribunal de Contas e suas atribuições. Por exemplo,
quem está assistindo a gente, que está aí nos bairros, do cotidiano, o que fazer para interagir com esse órgão de controle? Tem canais, tem uma ouvidoria, aliás, a ouvidoria eu tenho e eu sei que o senhor, inclusive, comanda atualmente a ouvidoria do TCE, certo? Como que as pessoas devem fazer e em que situações elas devem acionar o TCE para interagir? Tem uma obra aqui que está assim, 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 assado, e está errado, que tem dinheiro público aqui. Ô, seu Tribunal de Contas, vamos resolver isso aqui, como que faz? A pessoa tem como fazer? Fazer? Tem como fazer. Tem como fazer, Paulo. E olha, o tribunal tem grandes ferramentas que não são usadas, infelizmente. E há anos nós estamos fazendo trabalhos de capacitação nessa área do controle social, né? O programa Consciência Cidadã, Democracia Ativa, o programa de capacitação dos membros de conselhos de políticas públicas. Você sabe que tem uma lei que obriga a criação dos conselhos de saúde, educação, social, tudo são legais. A lei prevê a criação desses conselhos para que os conselheiros acompanhem o gasto público nessas áreas. Infelizmente, os conselhos não têm uma atuação adequada, nem os membros do conselho têm. Então, imagina a população em si, lá na ponta, tem muita dificuldade. E nós, nesse Consciência Cidadã, tem sempre o objetivo de tentar estimular para que essas pessoas usem as ferramentas que o Tribunal de Contas tem. Você tem razão, é difícil você ir lá no Pedra 90 ou qualquer bairro de qualquer cidade e achar que a pessoa vai ter esse nível de conhecimento da repartição das atribuições das instituições de governo. Para ele, o governo é o governador ou o prefeito, fora isso não existe. E o governo não é só isso, são todas instituições. Então é difícil. E para ele também é o seguinte, faz diferença nenhuma para ele essa escola aqui é o quê? Federal, estadual, municipal? Ele quer saber disso. Ele não precisa saber disso. Ele quer saber que a escola funcione, só isso. Então, assim, o tribunal, para aproveitar e fazer essa de um esclarecimento, ele tem o dever de fiscalizar o gasto público. Paulo Coelho recebeu um dinheiro público, precisa prestar contas ao tribunal, como pessoa física. Sim. A prefeitura, o prefeito tem que prestar contas de tudo que gastou, o governador, os secretários de Estado, todos que recebem recursos públicos, pela Constituição, são obrigados a prestarem contas ao Tribunal de Contas. Então, o tribunal tem esse papel preponderante de avaliar se o dinheiro foi gasto de forma adequada. Agora, o tribunal não tem capacidade de propor ações criminais ou cíveis se houver identificação de corrupção ou de dano erário ou de uma licitação ilegal. Quando identifica isso, para onde manda? Para outra instituição de controle, de fiscalização, que é o Ministério Público. Aí, com essas informações do Tribunal de Contas, o Ministério Público, várias ações que existem aí contra gestores, o Ministério Público do Estado usa as informações que foram aprovadas ou reprovadas pelo Tribunal de Contas. Tem uma obra parada, hipoteticamente falando aqui, lá no bairro tal. Fulano de tal que mora naquele bairro está intrigado. Essa placa está aqui, já está enferrujada e nunca se move nada. Aqui se viu já de boca de fumo, tudo quebrado e dinheiro jogado fora. Esse cidadão que está indignado, ele pode e deve entrar? Pode e deve. De que forma? Tem telefone? Tem duas formas, três formas. Bem rapidinho para a gente encerrar esse bloco. Bem claro. Primeiro, ele tem um programa lá no site do tribunal, 90% da população tem acesso ao site, que chama Geobras. A obra tem que estar lá. E se tiver, e tem que estar lá, se não tiver, ele denuncia que não está. O tribunal vai tomar providência. E se tiver, ele tem que comparar as informações do que já foi gasto naquela obra, e ele olhando lá, fotografa, e se ele tiver dúvida, manda para nós na ouvidoria, que nós vamos atrás. Isso é a primeira. Segunda, tem um sistema radar. O sistema radar são 14 módulos. Qualquer cidadão de Mato Grosso pode ter acesso, por exemplo, de tudo que se gasta em Tesouro no interior, ou em Sinop, ou em Cuiabá. Vai lá no radar, Radar Educação. Todos os contratos, todas
os empenhos, todas as obras estão lá no sistema radar. Educação, saúde, contrato, licitações, são ferramentas fantásticas que precisam serem usadas. E você entrando no GeoObra e no radar e encontrando irregularidade, diga para a ouvidoria, até anonimamente. A ouvidoria eu assumi agora, estão reestruturando ela, porque eu não vejo nada mais importante no tribunal, nesse aspecto que você está colocando para discutir, que ser útil para o cidadão, do que a ouvidoria. Exatamente. Porque a ouvidoria é o canal de comunicação para a sociedade sem intermediário. É democracia na veia, direto. Ele vai lá e não pede para ninguém e faz a denúncia dele. O senhor tem um telefone, além do site, www.tce.mt.gov. Eu acho que não tem ponto, não. Não tem? É tcemt.com.gov. .com não? Não, .com.gov, não é BR, né? O órgão público é gov. Mas me perdoe, eu realmente não tenho esse de cor. Vamos ver se a gente consegue até o final do programa. Já você imagina a minha idade. A propósito, o Antônio Joaquim realmente vacinou contra a Covid já por 2 vezes, né? 2 vezes. Está na idade também. Na idade. A carinha aí de 40 anos, mas... Eu acho que as mulheres não falam que vacinaram 2 vezes, senão denuncia que está acima de 65, né? Continua conosco aqui. A gente vai tentar descolar esse número aí, o pessoal que pode nos auxiliar aí, da assessoria do TCE, para a gente saber um telefone ou exatamente o site para que a gente possa divulgar aqui, para que você que está aí assistindo quem tiver possa acessar e denunciar, se for o caso, acompanhar, fiscalizar. Enfim, o Opinião dá um tempinho só. Se tem alguma pergunta, 99932-2529, que é o WhatsApp do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta noite de segunda, entrevistando Antônio Joaquim, que aqui está conosco nesta primeira noite da semana, não é? Primeira noite de programa Opinião, que a primeira noite, a semana começa no domingo, né? Mas a primeira noite do Opinião é hoje. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos destacar os principais assuntos que há neste momento no www.gazetadigital.com.br. A gente começa sempre falando da pandemia, pai, que não para de mostrar números robustos, infelizmente, números tristes, tais como estes aí, ó. Jovem de 22 anos e mais 43 pessoas morrem de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 44 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, sendo que um dos óbitos registrados é de uma jovem de 22 anos da cidade de Nova Bandeirantes, que fica a 1.028 quilômetros ao norte de Cuiabá. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria nesta segunda-feira, dia 17, mostram que Mato Grosso contabilizou 1.800 novos contágios pela doença. Com a atualização, o Estado passou a computar mais de 384.400 infecções. Deste total, em cerca de 363.200 casos, as pessoas se recuperaram da infecção. Contudo, mais de 8.700 infectados seguem em isolamento domiciliar tratando a Covid-19 em casa. Conforme a pasta, o Estado tem 80% das unidades de terapia intensiva ocupadas, enquanto 37% das enfermarias estão em uso. Ambos os leitos já apresentaram taxas bem menores, mas aí depois, não é, tem apresentado aí queda ao longo do último mês. Lembra que houve o fato de o Estado ter zerado, né, a fila de espera, só que assim, semana passada estava em 70 e poucos %, deu uma subidinha aí. Vamos torcer para que não volte a subir, chegando aos patamares de 98%, tal como a gente registrou e divulgou aqui. Outro destaque aí do Gazeta Digital. Mato Grosso recebe mais de 100 mil doses de vacina nesta terça-feira. O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 100.160 doses de vacina para imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. As novas remessas
chegarão em Mato Grosso às 10h20 da manhã e às 3h30 da tarde dessa terça, dia 18, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por voos da Azul e também da Latam. Para Mato Grosso, serão enviadas 90.800 doses da AstraZeneca, que devem chegar no período da manhã, e 9.360 doses da vacina Pfizer, que chegarão à tarde. As unidades da AstraZeneca poderão ser utilizadas em idosos de 60 a 69 anos, pessoas com comorbidades e deficiência permanente. As doses da Pfizer também serão destinadas às pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e também gestantes ou puérperas. Para a vacina AstraZeneca, o prazo de aplicação da segunda dose é de até 90 dias. Já para a vacina Pfizer, o prazo é de 12 semanas, até 12 semanas. O detalhamento para cada público poderá ser acessado na resolução da Comissão Intergestores Bipartite, a chamada CIB, divulgada após a chegada dos imunizantes. Então aí, boa notícia que chegando vacina para o pessoal aí, para vacinar a turma toda não, parcialmente, né? Mais 100.000 doses é um número que já alegra quem estava em polvorosa, sem saber quando chegariam mais doses aí, aqui ao estado. Lembra que a gente está conversando aqui ao vivo com o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas. A gente pediu assim, quando falávamos da ouvidoria, comandada inclusive pelo Antônio Joaquim no Tribunal de Contas, como o cidadão comum, você que nos assiste, por exemplo, pode interagir, pode denunciar, sugerir mais denúncias mesmo quanto à fiscalização das obras. Tem obra parada aqui, você percebeu irregularidade acolá, você tem que ter uns canais aí, e a gente foi atrás aqui no telão, Caroline, que está aí na produção, vai aparecer, aqui apareceu. Então, conselheiro, é isso aqui mesmo? A gente estava em dúvida sobre os canais, ali tem um 0800, aí, marcou ali. Obrigado, viu, Boca? Nosso diretor de imagem. 0800 647 2011. Esse contato aí, você pode ligar direto lá, não é? Vai ter alguém para atender e você registra a sua denúncia. E tem esse e-mail também aqui, ó, do lado direito. Esse e-mail é ouvidoria@tce.mt.gov.br. ouvidoria@tce.mt.gov.br. São os dois principais canais onde você faz a denúncia junto ao Tribunal de Contas. Antônio Joaquim disse que não tinha, o e-mail tinha .com, mas não tem. É isso aí, ó, ouvidoria.tce.mt.gov.br, tá ok? Olha, é importante isso porque é a forma que você tem para... Você é um fiscal, inclusive. As pessoas são os mais legítimos fiscais, que as pessoas circulam pelos bairros, elas que moram nos bairros, por exemplo, sabem o que está acontecendo ali, tem hora parada, tem isso, percebeu irregularidade? Faz isso, né, conselheiro? Porque é a forma de o cidadão também, e aí ele tem que ter a certeza de que ele vai ser atendido, é isso? Sim, esse é um problema de falta, às vezes, a gente não pode cobrar isso, né, mas assim, a pessoa fala, não vou fazer, não vai dar em nada. Mas eu quero dizer que dá. Hoje mesmo a denúncia anônima, ela tem um número. A pessoa acompanha o que vai acontecer com ela, então ela tem uma sequência no tribunal. Ela não fica por conta de uma pessoa. E eu quero testemunhar que denúncias que foram feitas ao longo do tempo que eu conheço, já caçaram uns 3 prefeitos em decorrência de denúncias. Né? Ótimo. Então, assim, a pessoa tem que acreditar um pouco, né, na instituição, porque ou é para o tribunal ou é para o Ministério Público que tem que ser feita a denúncia para tentar fazer, ter alguma consequência. Né?
E pode ser anônimo, né? O cara não precisa Pode ser anônimo. Pode ser anônimo. Aí, mais uma... O que eu recomendo assim, é que não faça uma denúncia porque está com raiva de alguém, né? Que aí fica mais uma fofoca do que uma denúncia. Lorenberg, eu deixei você muito calado, mas em função dessa correria aqui, mas por favor, esteja à vontade aí, amigo. Conselheiro, vamos aproveitar que o senhor chamou a atenção do nosso amigo telespectador para a importância do Tribunal de Contas do Estado. Houve uma época, e o senhor com certeza sabe muito bem disso, houve uma época que os tribunais, de uma forma geral, eram muito criticados. Até hoje. Até hoje, eram muito combatidos. Mas hoje, esse combate contra o tribunal, essas críticas contra o tribunal diminuíram, pelo menos no volume do que era no passado. E aí eu tenho 3 perguntas, conselheiro, até para provocar o senhor nesse quesito. Obrigado. Na opinião do senhor, o que se deve à diminuição das críticas e do combate contra o Tribunal de Contas, sobretudo de Mato Grosso? A segunda questão, a transparência pode ser colocada como algo importante para o tribunal e isso diminuiu as críticas à transparência? Uma terceira questão, até que ponto, na opinião do senhor, com o conhecimento que o senhor tem, até que ponto o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pode avançar no quesito da transparência? Olha, eu concordo com você que diminuiu, sim. Quando eu entrei no tribunal em 2000, né, lá se vão 21 anos, o tribunal está sob ataque nacional, né? Discursos raivosos de extinção dos tribunais e tal. E de lá para cá evoluiu bastante a defesa dos tribunais em razão das suas atitudes. Não só o Tribunal de Mato Grosso, como do Brasil, teve uma elevação muito grande de qualidade de resposta, de atitudes que mostraram uma melhora significativa dos nossos resultados, dos nossos deveres de fiscalização. Por quê? O tribunal moderno, ele saiu daquela visão apenas de ficar preso à legalidade de processos que eu chamo de cadáveres. Você vai auditar um processo executado, ele é um cadáver, ele já executou. O que tinha de bom já foi, o que tinha de ruim também já foi. Então você vai fazer uma autópsia de um cadáver. Não vai resolver nada a não ser abrir um processo com o gestor que fez a coisa ruim, vamos dizer assim. Então, os tribunais modernos, não são todos ainda, mas a sua maioria do Brasil, eles evoluíram para uma auditoria chamada auditoria operacional, de acompanhamento par e passo, para ajudar o gestor a executar as políticas públicas. Porque outra coisa que você tem que ter clareza, nós, órgão de controle, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público, nós não escolhemos políticas públicas. Só escolhe políticas públicas quem tem mandato popular. Esse tem a autoridade de fazer o orçamento e dizer, eu tenho 20 bilhões, 22 bilhões, como Mato Grosso tem, e nós vamos gastar 22 bilhões assim e assado. Não somos nós, órgãos de controle. Definidas as políticas públicas, nós vamos fiscalizar e ajudar a executá-las. Porque eu costumo dizer, Lorenberg, os tribunais de contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa, nós estamos todos no mesmo barco, cada um fazendo uma coisa. Né? O Legislativo fazendo leis, fiscalizando também, o Judiciário eliminando as lides ali, resolvendo, decidindo, o Ministério Público propondo ações para quem não cumpriu a lei, os tribunais de contas fiscalizando as contas. Tá certo? Mas qual é o nosso objetivo? É um só, é fazer com que o hospital, volto a dizer, funcione. O sujeito não quer saber de quem é o hospital, se é do governo, se é do município, se é do governo federal. Então nós temos que ajudar, e o Tribunal Moderno está ajudando com essas auditorias operacionais a identificar fragilidades e propondo soluções. Porque diferente da justiça, do juiz que não pode agir de ofício, nós podemos. Nós somos juiz de contas, mas nós podemos agir de ofício, nós podemos oficiar o gestor para consertar aquilo ali, que o juiz não pode fazer, porque senão ele estaria
como fala, o processo seria nulo, ele não pode tomar iniciativa. Então, eu acho que por isso, por atitudes, por respostas que ainda estão muito longe da população reconhecer, melhoraram esta avaliação dos tribunais. Mas ainda hoje, a maioria das pessoas não conhece e quem conhece quer desqualificar. Não sei para quê, não sei aonde quer chegar, porque acaba com o tribunal, vai fazer o quê? Quem é que vai substituir? Uma empresa privada para fazer fiscalização? Eu acho que não é essa a questão. Transparência. O tribunal tem que exigir a transparência dos seus jurisdicionados, que são aqueles que têm gestão pública, gastam dinheiro público. Mas também tem que dar exemplo. Nosso portal Transparência tem que funcionar com todos os nossos gastos, de contratos, de salário, de tudo, como nós exigimos do jurisdicionado. Nós já fizemos uma auditoria, quando eu era presidente, 2016, 2017, nós fizemos auditoria sobre os portais de transparência dos municípios e não tinha um que estava cumprindo a lei. E nem o Tribunal de Contas, que eu era presidente na época, estava cumprindo 100% a lei. Mas nós fizemos um programa para chegar a esse ponto. Eu não sei te responder qual é a situação hoje dos municípios e nem do tribunal em relação ao portal Transparência. Mas tem que funcionar. A lei de informação, a lei da transparência é super necessária para que o cidadão realmente possa acompanhar o par e passo do governo, né? Então, esse aumento da transparência, avançar nisso, significa cobrar que todos os gestores tenham o portal Transparência funcionando a contento, não só no faz de contas, de ter todas as informações necessárias. Qual é o conselheiro, antes de ir para o intervalo comercial, não é? Qual é o orçamento hoje do Tribunal de Contas? Está em quantos milhões mesmo por ano? Quase 400 milhões. 400. Na minha época era quase 300, mas já tem 3 anos e meio. 400 milhões de reais por ano para... É o orçamento, né? É o orçamento, porque aí considera, nós somos quase 1.000 servidores e a estrutura toda, tem o MPC de Contas que está junto, o Ministério Público de Contas. E olha, uma ação nossa lá pode passar de 400 milhões, dependendo de uma ação bem feita, do ponto de vista de evitar um desperdício desse valor. Ótimo. Olha, vou só, antes de chamar o intervalo comercial, lembrar você que o contato, né, para a ouvidoria, você que tem uma denúncia para fazer sobre obras, enfim, para evitar que o dinheiro vá para o ralo, 0800 647 2011. Esse que aparece aí tá grifado, né? 0800 647 2011. Você faz a sua denúncia, não precisa identificar, evidentemente, uma denúncia fundamentada, que o Tribunal de Contas, que hoje sempre teve a ouvidoria, hoje sob o comando do Antônio Joaquim, vai tomar as providências, vai mandar investigar, vai mexer o doce, porque afinal de contas é dinheiro público. E que nem ele disse aqui, surte efeito, é só preciso dar um voto de confiança ao glorioso Tribunal de Contas. O Opinião dá um tempinho só para mais um break comercial e volta já um instante só. Ok, aqui estamos de volta com uma entrevista ao vivo. Hoje a gente entrevista aqui o Antônio Joaquim. Antônio Joaquim, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eu tenho um recado aqui muito importante, antes de seguirmos com o Antônio Joaquim. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e, mais do que prestar atenção, que você colocasse em prática esse recado aqui, né, o conteúdo desse recado aqui, que é o seguinte: Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte, estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65 3612 6190 e 3612 6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa
do Grupo Gazeta de Comunicação. Aí campanha Mãos Solidárias para você estender as mãos a quem realmente precisa, não é? Eu vou pedir para o meu caríssimo amigo Lorenberg abrir este bloco aqui de perguntas ao Antônio Joaquim. Por favor, professor. Conselheiro, ainda sobre as questões anteriores, o senhor falou que a população precisa participar e participar mesmo, com as novas modalidades ou atitudes do próprio tribunal, o tribunal ficou mais transparente e mais próximo da população. Eu me lembro que no dia 25 de novembro de 2014, o Tribunal de Contas deu início à chamada democracia ativa. E o senhor, à época, era ouvidor-geral do Tribunal de Contas. E aí, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas a respeito deste material, dessa democracia ativa. Qual é o balanço que o senhor faz, uma vez que o senhor foi à época, e agora também ouvidor-geral do Tribunal de Contas, qual que é o balanço que o senhor faz deste projeto, Democracia Ativa? E a segunda questão, ele ainda tem ramificações? Para que o amigo telespectador possa entender, é que essa democracia ativa era exatamente as informações, a ajuda que o tribunal fazia para o legislativo, para os vereadores, para aprimorar, para melhorar a sua prestação de contas. E a terceira e última, conselheiro, qual é a importância de se ter, de fato, o trabalho do Tribunal de Contas voltado não apenas para a fiscalização, mas para ajudar o gestor público, para ajudar os prefeitos, para ajudar o gestor público de uma forma geral a melhor prestar esclarecimento de suas ações. Porque muitos dos erros, conselheiro, pode não ser provocado proposital, mas os erros cometidos são por não saber lidar e melhor esclarecer aquilo que foi as suas ações. Por favor. Bom, primeiro, democracia ativa não está funcionando. Infelizmente, nós vamos ter que retomar. Estou em conversação com o presidente. Só para esclarecer que você já colocou. É o quê? Qual que era a cabeça do democracia? Qual que é a ideia conceitual? É você trazer o legislativo municipal para capacitar o legislativo, porque os partidos políticos não fazem isso. Então o sujeito elege vereador, mas não tem muita noção do qual é o seu papel. E como eu disse, ele é fundamental, porque ele que escolhe as políticas públicas, ele que aprova o orçamento, ele que vai dizer como gastar o dinheiro do município. Então nós fazíamos um curso de preparação, de capacitação de o que é o orçamento, como se procede para avaliar o orçamento, a lei de diretriz orçamentária, enfim, todo o mecanismo de decisão de escolha de políticas públicas. E olha, eu vou dizer para você, o resultado foi fantástico. Os vereadores da época apaixonaram pelo projeto, porque 80% dos vereadores, ou talvez até mais, não participam do debate em si dos orçamentos, porque não tem esse conhecimento técnico. E eu fui deputado estadual, fui deputado federal, 80% dos deputados também não participam, votam o que está lá definido pela comissão. Então, eu acho que esse é um programa fantástico que o Tribunal de Contas de Mato Grosso fez. Então, mas está parado, vamos tentar recuperar isso, né? Qual que é o fundamento? Você pergunta se isso é fundamental, sair dessa visão legalista para uma visão de resultado. Essencial, essencial. O tribunal moderno do século XXI, se não trabalhar assim, ele está perdendo tempo, né? Você tem que aceitar uma ideia de um prefeito novo que não tem experiência, que pode não ser exatamente o que está escrito na lei, mas se tem eficácia aquela atitude, né? Se tem resultado, você tem que apoiar aquilo. O tribunal não precisa ser 100% legalista, ele tem que preservar o erário, não permitir que se gaste à toa, que desperdício. O desperdício é maior do que a corrupção. O que tem desperdício no dinheiro público é muito maior que a corrupção. Então, se gasta bilhões na corrupção, o desperdício são trilhões. Então, o tribunal tem esse dever, é fundamental esse papel, essa visão. Eu vou ajudar a fazer com que as coisas funcionem adequadamente. A escola tem um professor na sala de aula dando aula para a garotada, as estradas não têm um buraco, a segurança seja realmente perfeita. E para ser objetivo, que o Paulo me chamou a atenção aqui, para eu falar com mais objetividade, então estou cumprindo a ordem dele. Eu acho que é isso aí o tribunal.
Foi bem uma chamada, não, foi só um pedido. Mas olha só, eu tenho observado, pelas pesquisas que eu fiz, né, e faço de vez em quando, nos tribunais de contas nível nacional, eles não têm o hábito de abrirem auditoria quanto a receitas, e sim a despesas, né? O que parece ser um grande erro, porque afinal de contas tem que se saber, é evidente que há os portais de transparência e tudo mais, mas para saber exatamente o que está entrando de dinheiro. Exato. Mato Grosso, por exemplo, como o senhor defende, agora que voltou à tona, né, com todo o gás ao cargo de conselheiro, o que o senhor pretende colocar em prática e qual que é a sua visão, de forma mais sintetizada, obviamente, sobre isso aí? O senhor pretende dar uma apertada, no bom sentido, né, na Cefaz, para saber exatamente o que está entrando? O Estado, ao que se sabe, a grosso modo aí, que está num momento muito bom financeiro em termos de arrecadação. Olha, Paulo, esse é o assunto mais importante do ponto de vista do Tribunal de Contas, no meu entendimento. E isso é fruto da Tricom, que lá em 2016 aprovou uma resolução solicitando que os tribunais fizessem auditoria de receita e não ficasse preso só na fiscalização do gasto público, mas também que viesse para a receita, como o Paulo está falando. E naquela época, eu era presidente do tribunal, instalamos uma pré-auditoria da Receita. Infelizmente, o governador da época, Pedro Táxi, entrou na justiça e conseguiu impedir a auditoria. Essa é a verdade. Essa briga jurídica do tribunal ganhou numa instância, perdeu em outra, tal, resolveu no final do ano passado, 2020. E agora, por coincidência, no meu retorno, assinamos um convênio, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu de que o Tribunal de Contas tem o dever e é legal fazer auditoria, e pela manifestação do governador Mauro Mendes e do secretário Galo, nós assinamos um convênio onde aquilo que não foi feito lá com o Pedro Táxi, eles autorizaram, escancararam todas as informações. Então nós temos 5 auditores que hoje têm acesso a tudo na Secretaria de Fazenda. Tudo que entra, tudo que gasta. Mas não expõe os dados das empresas? Não. É claro que, evidentemente, essa era a desculpa do Pedro Táxi, esses auditores e nós vamos ter alguma informação fiscal, mas é sigilosa. Isso é comum entre os órgãos de controle. Nós não estamos atrás de pessoas, de fulanizar nada, não é o Mané, não é o Pedro, nós estamos atrás do sistema de política pública de receita. Então nós estamos auditando isso e com todas as informações agora. Nós estamos começando, nós estamos reunindo, já reunimos na CPI da sonegação com o deputado Wilson Santos, o deputado Avalone, já reunimos na FIENTE com o doutor Gustavo, estamos pedindo uma reunião com o Agro através da FAMATO, do Normando, que ficou tentando para a semana que vem, com todos os órgãos do Agro, porque para mostrar o que nós estamos fazendo, não estamos atrás de água, não estamos de perseguir ninguém, né? Então, nós estamos começando. Agora, vou te falar por que é tão importante essa auditoria. Considero que vai ser o produto mais importante dos próximos 10 anos para Mato Grosso, que o tribunal vai oferecer para a sociedade de Mato Grosso. Pelo seguinte, vou te dar alguns dados de Mato Grosso. Você disse que é uma economia pujante, e muito. Mato Grosso hoje produz 30% dos grãos do país. É o maior produtor de grão do Brasil. Mato Grosso cresceu de 2002 a 2018, o PIB de Mato Grosso cresceu 121%, enquanto o Brasil cresceu 40% nesses anos. De 2018 a 2019, a produção agrícola cresceu 8% aqui no estado. De 2019 a 2020, cresceu 10%. Em 2 anos, apenas em 2 anos, cresceu 18%. Mato Grosso, ano passado, na pandemia, cresceu 2,5%, o seu PIB. Fora da curva. Cresceu mais do que a China, que tem crescimentos históricos de 7, de 8, de 6. A China cresceu 2,3%, enquanto o Mato Grosso cresceu 2,5% o ano passado, na pandemia. O Brasil teve uma retração do PIB de 4,1%, os Estados Unidos 3,5%, a Alemanha 4,9%, a Argentina quase 10%. E o que significa essa economia tão pujante?
significa que Mato Grosso hoje é o 13º estado do Brasil, do ponto de vista do PIB. A produção de Mato Grosso é a 13ª do Brasil. Se você for para outro indicativo, ainda é muito melhor. Se você pega o PIB, a produção interna bruta, e divide pela população de 3,5 milhões, nós somos o 6º estado do Brasil. Ou seja, um estado riquíssimo. Mas só concluindo esse raciocínio. Mas nós temos uma pequena população que cabe dentro de Fortaleza, 3,5 milhões de pessoas, que quase 17% vive abaixo da linha da pobreza, que vivem da cesta básica. Quase mais de 400 mil pessoas de 3,5 milhões. Então, esse modelo precisa ser discutido. Essa riqueza precisa ser equalizada, precisa ser distribuída. E como distribuir riqueza? É governo que distribui, através de serviços de qualidade na área pública. Então, é preciso aumentar essa receita sem aumentar impostos, enfim, mas encontrar mecanismos de que essa pujança, essa riqueza de Mato Grosso venha chegar no seu povo, para que o seu povo também fique rico. Ok, conselheiro, eu tenho um minutinho aqui, eu queria dividir em 2 temas, 30 segundos para cada um deles. Os remédios vencidos aqui na Prefeitura de Cuiabá, o Tribunal de Contas está se metendo nisso, vai ajudar a apurar, enfim. Pode responder, aí eu faço Está inteiro dentro disso, está fazendo a auditoria, determinou em 30 dias lá atrás, já passaram alguns dias, para não dar um resultado, o controle interno dar um resultado, e determinou que não jogasse fora nenhum medicamento vencido para poder fazer o volume de... E a última pergunta é sobre, o senhor vai se candidatar o ano que vem, vai sair do Tribunal de Contas para disputar cargo eletivo aí, sei lá, governo, Senado, sei lá o quê, deputado federal, já foi deputado federal inclusive? Estadual também, né? Estadual também. Olha, não se discute isso agora, isso não faz pauta da minha vida, porque não quero contaminar o que eu faço hoje como conselheiro, que é incompatível com política eleitoral partidária. Agora, não vou dizer que em nenhuma hipótese, nesse momento não. Ok, conselheiro Antônio Joaquim, muito obrigado por ter vindo aqui. Conselheiro do Tribunal de Contas, foi muito bom recebê-lo aqui. Por mim, a gente ficaria mais tempo, mas temos horário de rede, a gente tem que obedecer. Estamos sempre a postos para bem informar. Muito obrigado a você, obrigado a Lorena Berg, estou sempre também à disposição. A de Barra do Garças, né? Esse aqui é de Barra, gente boa. Você é de Barra, gente boa, né? Aliás, você cresceu lá, né? Nasci e fui criado lá na Vila Santo Antônio de Barra do Garças. Meu conterrâneo. Até amanhã, meu caro. Até amanhã. O deputado estadual pelo PSL, delegado Claudinei, será o nosso entrevistado ao vivo no Opinião. Amanhã, às 7h30 da noite, nessa terça. Até lá, fica bem, fica com Deus também.